Fala, empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do O Mapa Podcast, um podcast sobre empreendedorismo, onde a gente debate nossas dificuldades, desafios e dúvidas também dentro das nossas empresas, de uma forma com que a gente consiga evoluir junto contigo que está aí assistindo. Se tu não me conhece ainda, eu sou o Rafael Dalla, sou especialista em ensinar outros corretores a dominar a fotografia imobiliária. Aliás, sou corretor de imóveis e especialista em ensinar outros corretores em dominar a fotografia imobiliária através do seu telefone e passar a vender todos os meses. Tô aqui com não é mais o Ariel Dornelles, agora mudou. Ou não, é a Dornelles, né? Ariel Agora o Dornelles. Ariel Dornelles. Beleza, Ariel? Como é que tá? Beleza, beleza. Bora lá. Sou Ariel Dornelles, eu sou fundador aí da SR Consulting, então uma consultoria de Salesforce, né? Nós ajudamos aí grandes empresas a desbloquear o potencial do Salesforce, aumentando suas receitas e a satisfação dos seus clientes. Fala pessoal, Leonardo Brambila aqui. Hoje então a gente vai trocar essa ideia sobre planejamento estratégico, mas se tu quer saber mais um pouco sobre o que eu faço, segue lá @Brada Marketing. Lá a gente fala um pouco mais sobre tráfego para imobiliárias, gestão, bem focado para imobiliários. Nosso marketing nesse perfil é focado para imobiliários. E vamos trocar uma ideia hoje sobre planejamento estratégico. Como é que a gente começa o ano, como é que a gente desenvolve ideias para que o ano desenvolva e decorra com um planejamento certo para que a gente chegue com metas assertivas, resultados esperados ou até melhor do que esperados, né? E aí a gente começa esse assunto. O Ariel, pelo que a gente entendeu, ele está passando por um momento agora de planejamento estratégico, porque todo final de ano tu faz isso com a tua empresa. Isso, até para contextualizar um pouco, né? A ideia aqui, a gente propôs esse assunto mais como um debate mesmo, a gente fazer um brainstorm aí, porque realmente é uma coisa nova, né? Então a gente tem aí desafios, é sempre algo bem complexo, tem que ser bem pensado, então planejar o ano, né? Onde que a gente quer chegar. E a gente está com várias dúvidas, várias incertezas, então é uma área nova, né? Nós temos as nossas empresas, elas são relativamente jovens, né? Então a gente está amadurecendo o processo de gestão e tudo mais. Então, acho que esse é o principal motivo aí da gente fazer esse brainstorm e debater sobre dúvidas, o que cada um faz, né? Para se preparar para o ano. E assim, a gente, cara, a empresa ela nasceu em 2020, no meio da pandemia, mas a gente estava sem clientes, a gente conseguiu o cliente lá em outubro, então em 2020 não houve nenhum planejamento estratégico, não foi feito nada, não tinha meta, não tinha, basicamente correr atrás de fechar algum projeto, né, fechar algum cliente. Então, e aí, em 2020 a gente conseguiu um grande cliente, né, foi o nosso primeiro cliente, listado em bolsa, então realmente é um case bem bacana, que está com a gente até hoje. E aí isso já deu um estofo financeiro para a gente conseguir se dedicar 100% à empresa, né? E fazendo esse movimento aos poucos ali e começar já a pensar em contratar. Então não ser mais uma ideia, né? Um desejo, um sonho e começar a passar a estruturar isso mesmo. Em 2021 ainda não tinha essa disciplina assim de planejar, de fazer um planejamento. A gente estava mais alocado, focado em entregar os projetos, né, para os clientes. Então, e, e aí 2021 foi nesse sentido assim, a gente conseguiu se planejar para começar a ter algumas áreas ali estratégicas para aquisição, né? Então, começar a olhar marketing, olhar o setor de vendas ali comercial para a gente fechar clientes, mas o nosso principal canal ainda é parceria com o Salesforce, né? Em 2021 a gente conseguiu homologar como parceiro oficial da Salesforce, onde eles nos passam daí oportunidades que dão match aí com a nossa expertise, né? Então a gente acabou crescendo bastante por esse canal. E aí para 2022 a gente já fez um planejamento um pouco mais pensado, mas o ponto é que a gente foi sempre olhando para o retrovisor, né? Era até um ponto que eu tinha comentado antes. A gente olhar como é que foi o nosso crescimento nos anos anteriores e projetar um crescimento para esse ano com base no histórico e basicamente no feeling de que o que a gente está fazendo está dando resultado, mas sem saber muito no detalhe qual iniciativa está dando mais resultado que a outra, etc. O desafio para esse ano é fazer um planejamento olhando
Não dá para considerar o histórico e tal, o passado, mas é olhando para frente, não olhando pelo retrovisor. É o que eu preciso fazer para quais iniciativas, o que vai impactar diretamente. Eu vou ter um plano dizendo, ó, eu vou chegar nesse número X aqui, mas para chegar nele eu vou ter que ter isso daqui de pessoas ao longo do ano para suportar essa operação. Eu vou ter isso aqui de time comercial para gerar demanda, para gerar e de investimento em mídia, para gerar leads e gerar demanda que eu consiga, a partir dos meus indicadores de eficiência ali do meu funil, eu consiga identificar que eu vou conseguir chegar nesse número de clientes, nesse número de vendas e, consequentemente, nesse número de faturamento. Eu vi um vídeo essa semana, ontem, eu acho. E o cara falando, ontem, quando a gente tava no hospital lá. O cara falando sobre uma análise, um planejamento que tava rolando de os CEOs de uma empresa de transporte gigantesca aqui do Brasil. Os CEOs, não. Eu vi um vídeo, uma galera debatendo dentro de uma empresa gigante de transporte aqui do Brasil, e eles debatendo que eles teriam que aumentar a frota deles. Temos que aumentar a frota, quantos caminhões temos que comprar, porque não tá dando conta. E aí eles puxaram um especialista, fizeram alguma consultoria. E aí o consultor fez algumas perguntas meio chave. Vocês têm um planejamento das rotas? Não. Vocês têm manutenção preventiva dos caminhões? Não. Vocês conseguem, toda vez que o caminhão daqui ele sai completamente carregado para que não tenha espaço sobre... não tenha... Sim, ele não seja ineficiente, né? Ineficiente, que ele vai completo para não ser ineficiente. Isso. Não. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer um planejamento. Faz um planejamento das rotas, faz um planejamento de manutenção para o caminhão não ficar parado, estragado. E aí, no fim das contas, fizeram essa consultoria. No fim das contas, eles diminuíram em 20% a frota deles, em vez de aumentar como eles queriam. Boa. Porque não tinha um planejamento estratégico de toda a rota. Então, tipo, essa parte de botar no papel, estruturar, pensar como é que vai acontecer, eu acho que é um problema onde rola um gap muito forte nas empresas. A galera acha que precisa de mais funcionários. Não sei se é o teu caso, só me bateu. Eu não sei, a galera acha que precisa de mais gente trabalhando, a galera acha que precisa de mais orçamento de Google, de Instagram, precisa de mais verba para comercial. E às vezes, na verdade, só falta um planejamento. Aonde que eu tenho que focar, como eu tenho que focar, para que seja mais eficiente, né? Total. Não, faz todo sentido. Até é um bom disclaimer esse ponto de que às vezes as pessoas acham que é investir mais, alocar mais e tal. Esse é uma ponta, com certeza, né? Pô, se tem um canal que tá dando resultado, tá medindo e tá sendo bom, assim, tá Sim, tá tá crescendo a receita, tem aumenta o investimento também. Né? Exato. Ele é uma alavanca, né? Então, pô, se eu conseguir botar R$1 nesse canal e me devolver 5, por que eu não vou botar 2 e ele me devolver 10? Óbvio, talvez perca um pouco da eficiência, talvez, mas o teste é válido, né? Mas realmente esse outro ponto, cara, no planejamento estratégico, de olhar, o bom é que até um ponto que a gente estava falando antes é de olhar para o DRE, né? O teu DRE projetado. Como é que eu quero estar no final de 2024 de margem? Não só faturamento. Faturamento é vaidade, né? Eu lembro que tem uma frase que eu achei bem bacana, até tirei uma foto que era: caixa é rei e faturamento é vaidade, entendeu? Ou EBITDA, eu não lembro exatamente qual era o termo, mas... Faturamento é só pra gente ganhar as plaquinhas, né? É. É só pra gente ganhar as plaquinhas dos cursos que a gente faz e tudo mais. Bateu o faturamento X lá. Aí tá com uma margem negativa, né? Tá Sim. se ferrando. Então, o ponto é, né, a gente olhar, cara, como é que eu quero estar em 2024? Quanto que eu quero gerar de caixa? Quanto que eu quero ter de lucro, de margem e tudo mais? E aí uma coisa vai puxando a outra, porque daí eu sei que a partir da minha margem, beleza, para eu ter esse lucro eu tenho que faturar tanto. Entendeu? Tá, agora, para faturar Pois é, tanto, né? E uma coisa vai puxando a outra. entrando nesse assunto aí, o que eu ia perguntar é, quais são as diretrizes de um planejamento bem feito? Tipo, o que um planejamento bem feito precisa ter na opinião de vocês? Por exemplo, trazendo esse formato que tu trouxe ali. Cara, eu para mim, um planejamento bem feito, que eu já fiz várias vezes, mal feito. O bem feito, ele precisa ser realista. Porque às vezes, que nem aquilo que a gente conversou, porque é muito comum, eventualmente, cara, se eu te disser agora, tá, beleza, tu pode faturar 5 milhões esse ano, aí tu faz um cálculo, se eu fechar não sei o que lá, e pá, se eu fizer isso daqui. Não, dá pra faturar 5 milhões. Só que daí, tipo assim, tá, dá pra faturar, mas quando tu começa a botar no papel e trazer
pro tempo presente o negócio, cara, para eu faturar milhões eu preciso fazer 10, 50, 100, 200, e no final, na soma do ano, no último mês, tu tá faturando 1 milhão mês. Mas na soma tu não chega a 5 milhões, às vezes, entendeu? Sim. Então, tipo, pô, Depende muito do timing, né, que as coisas E acontecem. aí tu acaba frustrado, porque, pá, não bati o meu faturamento de 5 milhões que eu queria, mas, porra, tu tá faturando 1 milhão agora. Então, tipo, eu acho que uma das diretrizes interessantes para um planejamento é ser um planejamento realista que tu consegue trazer para o tempo presente, né? Esse planejamento de tempo presente, assim. Cortei legal o microfone. Vem, traz. Cara, Completa aí, de tempo presente. De tempo presente. Eu acho que na hora de planejar, e eu não sou um expert falando, eu acho que pelo que eu vi, pelo que eu aprendi, pelo que eu estudei, que não foi muito aprofundado, mas, tipo, quando a gente fez um bom planejamento dentro da faculdade e quando a gente fez um bom planejamento na empresa nos primeiros anos, a gente fez tipos de planejamento. O planejamento pessimista, o planejamento realista e o otimista. A gente planejou 3 situações. Legal. Principalmente porque a gente estava começando, a gente não tinha um benchmark de saber o que estava funcionando pra gente, o que não tá funcionando. Cara, se der tudo errado, a gente consegue pagar as contas? Consegue. Beleza, pessimista. Se as coisas forem razoáveis, beleza, seguimos esse plano. Vamos faturar tanto, vamos crescer tanto, beleza. E se der tudo certo? Se o vento tiver a favor? Porra, daí a gente faz isso. Não sei se pra ti faz sentido isso. Faz, total. Até tava pensando, quando tu tava falando, um caso bem recente aí, do que eu acompanho bastante, o G4, né? E ali no G4 eles têm o conceito da meta, super meta e a ultra meta. E aí eles esse ano bateram a ultra meta deles lá. Nossa. Então, aí isso daí me fez pensar, cara, isso é interessante, de ter níveis ali de meta, e aí condicionar os resultados, as premiações ali, o Níveis de reconhecimento, recompensa também. as recompensas conforme o grau da meta também. Então, e é bem essa analogia que tu falou, o mais pessimista, um mais realista e um mais otimista. Então, acho que faz todo sentido fazer isso e condicionar pra galera, e tem que ter um motivador pro cara. Por que o cara, no momento que ele bateu a meta, ele vai querer bater outra meta, né? Então tem que ter, ou a super meta ali, então tem que ter claro. um incentivo real ali pro cara pra ele conseguir. Eu acho que eu já devo ter falado essa história, mas quando eu trabalhei com vendas, mano, quando eu bati a meta, eu não tinha vontade de continuar. Chegava ali no dia 20, 23, bati a meta, beleza. Tá, mas se eu seguir vendendo, cara, não vai mudar tanto o meu salário, porque primeiro, o imposto vai subir. Então ou seja, eu vou trabalhar pra caralho e eu vou ganhar R$100 a mais. Porra, não faz sentido. E eu não tinha uma motivação financeira, porque vendas é financeiro a motivação, né? De eu fazer, por exemplo, mais 20 mil de vendas, mais 30 mil de vendas. Eu não ia ganhar um bônus da empresa que valesse eu pagar mais imposto e valesse a compensação do bônus, né? Então é a mesma coisa. Boa. Então a gente puxa a diretriz, tipo, fazer 3 planejamentos, vamos botar assim. Eu falei do realista, mas vocês falaram do pessimista e do otimista, né? Do meta e super meta, e ultra meta, né? Sim, eu acho que é essa questão de exercitar, né? Os caminhos possíveis ali, né? Então, Vocês estão fazendo nesse formato ou não? sim. Botando esses níveis? Outra diretriz que eu acho importante, do que a gente conversou agora aqui, ter os 3 níveis e 3 níveis de recompensa. A recompensa eu sempre acho que é muito importante, porque a gente, sem recompensa, tá, beleza, tá, vou ter o ganho financeiro, mas no final das contas, para tu motivar uma equipe, um todo, a estar envolvido ali no negócio, precisa de algum bônus, entendeu? Alguma coisa a mais ali. Sim. Então nem que seja a festa de final de ano, a super festa, né? É a festa. Como é que é a festa, a super festa e a outra festa. O que tu ia falando? Não me lembro. Mas eu ia comentar, é que tu tinha falado sobre o que é essencial para um bom planejamento, né? Cara, e aí o que assim, eu também me coloco, concordo com na tua mesma opinião aí, Brambila, de que, cara, eu também não sou expert no assunto, é um assunto bem novo aí. É um campo verde pra nós. Eu não sei se é campo verde. Um mato grande. A gente tá entrando no matagal. Claudio Hanna. Do Neida.
Essa referência que é muito novo não vai pegar. Bah. Nem me Não lembro corta, mais. Caio. Não. Não, é que tipo, é um negócio novo. Isso. Mas, assim, ah, essa questão, para mim, é isso que a gente vai testar para esse ano. É um aprendizado já dos anos anteriores e tudo mais, porque a gente fez um orçamento planejando chegar, por exemplo, cara, não que tenha sido ruim, mas a gente fez assim, cara, conforme o nosso histórico, a gente tá crescendo, então a gente vai bater esse ano, ah, quanto é que era? Deixa eu ver. 10 ou 12 milhões de faturamento. Eu não lembro exatamente, era 10 ou 12. E vai ter 90 pessoas. E Isso no planejamento que fizeram pra 23. isso, até o final de 23, exato. Então, até o final de 23, 12 milhões, 90 pessoas no time. Aí, a partir disso, algumas alocações para eventos, algumas coisas assim e tal. Beleza. Aí fechou o ano. Só que o que acontece? No ano passado, a gente fechou com 13 e pouco. A gente ia ter que quadruplicar, entendeu? E a gente tinha quadruplicado, mas era quando era menor, né? É mais difícil tu quadruplicar teu resultado quando tu tá maior. E aí, daí que foi aquela questão que a gente tava falando, tipo, pô, a meta era doida, era ultra meta, ela deveria ser a ultra meta. Beleza, daqui a pouco conseguisse mesmo, né? Porque teve muito negócio, a gente tava vislumbrando é que talvez não aconteceu o cenário otimista que a gente tava pensando. E a gente fez em 2023 um cenário otimista. Uhum. Então, algumas coisas não aconteceram ou demoraram para acontecer. Teve muito cliente que estava para fechar em 2023, acabou pedalando ou começando lá em agosto de 2023. Nosso ciclo de venda é muito longo, né? Uhum. Então, cara, o cliente que eu estava pensando que ia faturar em janeiro, eu fui faturar em agosto. Entendeu? Olha quanto que eu perdi, sabe? E daí o que a gente está vendo com o que a gente fechou o ano de MRR, de recorrência, provavelmente, tipo, para ano que vem, se manter, só mantendo, não vendendo mais nada, bateria essa meta. Entendeu? Só que o que aconteceu? O timing não foi conforme o que a gente planejou. E aí, essa questão do planejamento para 2024, a gente está colocando, então, essa ideia de, cara, eu vou colocar vamos daqui a pouco colocar níveis de meta, então esse é um ponto, a gente ainda está construindo, ele não está definido. Colocar pontos, então ali um marco, tipo, vai ter uma meta legal, que é bem arrojada, mas vai ter uma outra meta e a gente vai ver formas de fazer com que o time chegue lá. Mas para a gente traçar esses caminhos, e se não for o cenário, né, otimista, não acontecer tudo conforme o que a gente planeja, daí a gente tem esses outros marcos, digamos Sim. assim, né? O que eu noto que pra mim, pelo menos, acontecia era realmente esse lance assim, cara, é possível tu faturar 1 milhão por mês? Claro que é possível. Não, eu consigo e tal, beleza. Ah, então, tipo, tá, então a gente pode botar a meta de 12 milhões no ano. Ah, pode, porque eu consigo, entendeu? Só que no final das contas, tu não calculou o tempo que tu leva pra faturar 1 milhão. Uhum. E aí a gente acaba no meio do caminho, porra, não tô se frustrando, se desmotivando, Uhum. porque eu não tô faturando 1 milhão, não vou bater os 12 milhões. Uhum. Mas no final das contas, cara, lá no final do ano eu consigo tá batendo 1 milhão. Uhum. Mas existe uma caminhada até lá, né? Sim, exato. Eu acho que se o cara se frustra nesse ponto de, quero bater 2 milhões e não bate, eu acho que falta clareza pra ele. Ele não sabe o que precisa ser feito para bater os 2 milhões. Uhum. Ele não sabe o quanto que vai aumentar o custo E dele, foi isso que a gente fez, olhando pro retrovisor, cara, pra frente, e aí? né? Qual é o caminho que eu tenho que tomar pra chegar nesse número? Por isso que tem que ter um DRzinho alinhado. O que é DRE? É distribuição de resultados do exercício. Demonstrativo, né? É demonstrativo de resultados do Resultado do exercício. exercício. Ou seja, dentro de um ano vai ter lá o quanto que a gente faturou, quanto que a gente gastou com custos operacionais, quanto que a gente gastou com margem de... não me lembro todos os nomes agora. É que tem assim, o DRE ele vai dar um espelho ali da tua financeiro da tua empresa. Então, o quanto que tu fez de faturamento, de vendas, né, receita que tu teve, aí depois tu começa a diminuir custos, impostos, né, Isso. dívidas que tu tenha, custo com folha, e aí vai indo. Daí tu tem, sei lá, tu vai ter o faturamento, depois tu vai ter o teu EBIT, o teu EBITDA,
Que daí são essas questões, é o teu lucro depois, Antes antes do de, imposto. de abatimento de imposto, débitos e amortizações e tal, até ver quanto que tu gerou de lucro no final, né? Quanto é que foi o teu resultado, se foi lucro ou prejuízo. E aí tu vai saber a tua margem, né? Margem bruta, margem líquida e tudo mais, pra saber a saúde financeira da empresa, É. né? Tipo, então se o cara não tem essa clareza de quanto que é o custo dele, tanto o custo operacional, quanto o custo financeiro, o custo de, por exemplo, até um custo de banco o cara consegue diminuir que já faz um impacto no fim do ano. E, tipo, ter essa noção, ter essa clareza dentro de um DRE facilita na hora de reduzir custos e aumentar faturamento. Exato. Até Porque, um exemplo bom. Desculpa. não, é Pode. porque uma vez eu falei pro Dallas, toda economia é 100% de lucro. Uhum, Eu deixei de gastar R$ 1.000 com alguma coisa, é 100% de lucro para que eu tenho. sim. Então, tipo, assim facilita eu chegar nos 2 milhões de faturamento. Porque eu Uhum, tenho clareza do que precisa ser feito, perfeito. tanto na redução quanto no aumento de faturamento. Sim. Um exemplo que fica claro isso é, por exemplo, tem uma empresa que faturou no ano 1 bilhão e ela tem uma margem estreitíssima. E aí, de lucro, deu 100 milhões lá, sabe? Foi um lucro... 10%. Sim, foi... irrisório perto na do verdade, bruto. dependendo também da empresa, na verdade não é tão irrisório, mas o que eu tô... Sim, mas é ponto... perto do contexto É, é isso. uma micro parcela do Aí o que negócio. que o cara quer fazer? Eu quero ter 200 milhões de lucro no ano que vem. Aí se o cara não tem a dimensão desses indicadores dele ali, ele não tem ciência desses indicadores, daqui a pouco o cara, então eu vou ter que dobrar o meu faturamento. Eu vou ter que faturar 2 bilhões. Olha o esforço descomunal para faturar 2 bilhões. E se eu não conseguir melhorar um percentual da minha margem? Entendeu? Ser mais eficaz, alguma Sim. coisa assim. Aí a tua margem de ganho é muito maior, né? Então, acho que é mais. Esse é um exemplo, né, de que tu tem que olhar para todas as pontas, não só quantidade de receita, porque às vezes o esforço é muito grande para depois que tu chega num patamar, para aumentar muito a tua receita, o esforço é muito grande. Talvez não compense. Então, por isso que tem muita empresa grande que olha custo, corta custo, porque é tão grande, o faturamento é tão grande que qualquer melhora na eficiência ali no percentual da margem vai no final, no bottom line ali que o pessoal fala, linha final de lucro do exercício, Sim, faz um vai impacto de fazer um milhões, impacto né? gigante. De Exato. milhões. Eu Não, acompanho muito, um parênteses aqui, né? Que eu acompanho empresas, né? Eu invisto em empresas da Bolsa e tal. Eu acompanhava muito a PetroRio, né? Que é uma empresa de petróleo, É né? extração, né? Extração de petróleo. E aí, cara, eles estão com um resultado excepcional atrás de resultado excepcional, de trimestre a trimestre. E tu vê que o principal indicador de margem deles é o lifting cost, que é o custo de extração do barril de petróleo. E aí eles saíram de um custo de, tipo, uns 3, 4 anos, assim, de um custo de, sei lá, 20 e poucos dólares para $7. Ele foi reduzindo gradualmente e expressivamente. É o lifting cost, se não me engano, é o mais eficiente de empresas petrolíferas no Brasil, sabe? E aí, cara, isso está refletindo nas margens dos caras. Eles estão faturando milhões e milhões, tendo lucro de milhões e milhões, centenas de milhões, sabe? É bem expressivo, sabe? Isso seria uma indicação de investimento? Sim, André. Imagina. beleza, meu. Planejamos, entendemos as diretrizes e por onde que a gente começa? Por onde que eu vou começar a produzir Uhum. esse planejamento estratégico? Qual é o primeiro passo para o negócio? Vou falar o que a gente está fazendo esse ano, tá? A gente construiu uma planilha Excel, não precisa coisas mirabolantes. Construímos uma planilha de DRE projetado. Então, assim, cara, na linha, no top line ali, qual é o meu faturamento? Quanto que eu quero botar de faturamento? E aí a gente coloca mês a mês ali na progressão do ano, tudo mais. Pra gente ir chegando. Óbvio, olhando o cenário onde tu tá hoje, como é que, né? E aí como que vai ser a tua progressão. Pra ir meio que equilibrando os pratos. Porque, por exemplo, eu vou botar assim, que nem a gente falou lá, de 3 para 12 milhões. Pô, é muito grande. Aí se eu começar a quebrar isso no mês, eu vou ver que é um esforço descomunal que talvez hoje eu não tenho. Sim, Não consigo. Então eu vou ter que ajustar essa meta ali no 4 final. vezes, né? Exato. Então, pô, não vou botar 12, vou botar 10, né? Aí vai baixando um pouquinho e tal. E aí ver como que isso vai se diluir ao longo do tempo para ver se é factível, né? Se a gente consegue e que iniciativas a gente tem que fazer para buscar isso.
Então, é esse o momento que a gente tá. A gente tá trabalhando nessa planilha, a gente tá colocando ali, fazendo projeção de faturamento hoje com o que a gente tem de recorrente já, agora em dezembro. O que tá no nosso funil, já próximo de fechar. Até tava falando em off aí, a gente já fechou 2 clientes nesses últimos 2 dias, então esses caras já vão contribuir para nossa meta ali de janeiro, porque a gente vai acelerando, começar os trabalhos, o projeto ou no finalzinho desse ano ou já no início de janeiro e daí já vai ter o faturamento. E já vai contribuir ali para a meta, então. E aí, a partir disso, eu vou conseguir também. Beleza, eu fiz essa questão do meu faturamento, quanto que eu tenho. E aí, como a gente trabalha com recorrência, e a gente tem dois pilares que a gente olha: quanto de novos negócios que eu vou trazer e quanto de aumento, né, de upsell que eu vou fazer dentro dos meus clientes, da minha base. Porque a gente trabalha muito em relacionamento o nosso ICP tende a sempre aumentar. O LTV, tipo, o quanto o cliente demanda da gente, assim, de serviço, tá? Então, a gente olha essas duas frentes e a gente tá, daí nesse cenário mais otimista, já tem algumas coisas no radar para começar no ano que vem. Então, a gente já planejou esse crescimento na carteira na base atual, e a gente está planejando novos negócios. Daí a gente está começando agora a ver. Eu já tenho o número, então eu tenho que faturar X mil a mais recorrente todo mês. E aí, esse X mil a mais recorrentes todo mês que eu tenho que ir na rua buscar, isso representa daí uma pessoa, um desenvolvedor alocado. Aí eu começo a linkar com outras coisas. Quanto que eu vou ter de contratação ao longo do ano e tudo mais. Eu vou ter que ter um desenvolvedor. Então, todo mês, um desenvolvedor Salesforce vai ser alocado num novo projeto. Esse é para bater a meta no final do ano. Todo mês, um desenvolvedor. A cada 2 meses, um analista Salesforce vai ter que ser alocado num projeto também. E a cada 4 meses, um arquiteto de sistemas, um arquiteto tech lead Salesforce, vai ter que ser alocado em algum projeto para a gente bater a meta ali no final do ano. E aí, a partir disso, a gente controlando a margem, daí segue nas linhas do DRE, né? Vai ver teus custos, a gente vai ter que projetar o aumento de folha, né? Todo mês vai entrar um novo colaborador e tudo mais. E então a gente consegue projetar o custo de folha, todas essas questões de brinde, kit onboarding, eventos, premiações, tudo, né, com base nesse time que a gente planeja ter no final do ano. Eu vou saber quantas pessoas, se a gente bater a meta, eu sei quantas pessoas muito aproximado ali a gente vai ter no time. Até vendo margens, vendo custos daqui a pouco eu tenho que aumentar o meu back-office para dar conta de tanta gente, entendeu? Então tem essas projeções, ferramentas, daí coloca tudo isso no teu custo ali, para daí no final essa aqui é a minha margem, esse aqui vai ser o caixa que eu vou gerar para a empresa, vou distribuir, vou colocar no caixa, não sei, mas daí tu vai ter mais insumos, né? Para tomar as decisões melhores. E aí tu vai conseguir ver, minha margem está muito estreita, será que eu não consigo daqui a pouco aumentar a margem e tal, alguma coisa assim. O meu custo de folha está sendo muito, muito alto. Daqui a pouco eu vou buscar outros profissionais, vou buscar em outros locais ali pra gente baixar um pouco o custo de folha e tudo mais. Aí tu vai começando a melhorar a eficiência, assim, sabe? Da tua operação. Então é mais ou menos isso, né? Não terminei ainda o nosso exercício lá de planejamento orçamentário, mas é mais ou menos nessa linha que a gente está seguindo. O que vocês acham? Pode falar. Eu imagino bem dentro desse processo que, querendo ou não, intuitivamente eu era mais ou menos, apesar de não saber as siglas, o DRE, Uhum. não manjar dessas coisas assim, mas eu sempre intuitivamente, tipo, fui evoluindo o meu processo, né, nessa caminhada. Uma coisa que no caminho, até a gente estava conversando na vinda sobre um amigo nosso, que é importante, de repente, para quem está assistindo, talvez, se tu não tem a tua pessoa física separada da tua pessoa jurídica dentro do faturamento, eu acho que o teu planejamento estratégico para esse ano deveria ser no final do ano. ah, tipo, cara, o teu planejamento estratégico tem que ser esse.
separar a pessoa física da pessoa jurídica, sabe? Total. Porque isso transforma o empreendedor em empresário, na minha opinião. Uhum. Tipo, o cara, enquanto ele tá ali empreendedor, com tudo misturado e tal, cara, ele não tem crescimento, é difícil crescer. Uhum. Romper a barreira de crescimento é muito difícil, não é fácil tu startar assim, porque normalmente quando sobe teu faturamento, sobem as tuas contas de pessoa física e tu volta a falir a tua própria empresa, né? Uhum. Então acho que isso é um ponto bem importante de planejamento estratégico pro ano, para algumas pessoas. Ou até formalizar a empresa, né? Formalizar também, E porque eu durante muito tempo, o que tu é? Eu sou empreendedor. Hoje eu me considero mais empresário. Tenho uma visão mais empresarial porque tá muito separado, sabe? Tá dividido esse processo. Uhum. Em relação a como fazer ali, eu sempre acabo pensando primeiro na parte comercial, né? Esse ano eu acho que vale a gente começar a pensar um pouco mais sobre custos. Tipo, olhar ali, porque eu nunca tive custo organizado. Uhum. Eu sempre tive faturamento organizado, mas custo, desde que tu me conheceu, eu nunca tive. Então eu nunca soube quanto que a minha empresa estava gastando. Uhum. Eu só sabia quanto estava faturando. Vocês já fizeram um DRE de algum ano de vocês? Não, a gente tem Já? tudo Tem? anotado. Então. É, É, bater no DRE ali, daí já vai pois é. começar a Só ver. que, tipo, eu, por exemplo, eu não sei. Eu não tenho Aham. essa visão. A gente tá amadurecendo pra Sim, a gente começar a inteirar, tomar mais decisão estratégica olhando pra número, esse tipo de coisa, assim. boa. Hum, Uma sugestão, Manda. acho que a gente até falou alguma coisa de cerimônias e tal, mas uma coisa bem bacana que a gente tá fazendo é, tipo, toda a reunião de fechamento, sabe? Uhum, O fechamento mensal das áreas, pra trazer o que que é o que que foi o resultado e tudo mais, uhum. trazer os números mesmo, saber como é que foi a margem, como é que foi o faturamento, o lucro, o que que entrou em caixa e tudo mais. Sim, É bem interessante. interessante. Até com os clientes, né? A gente poder meter uma última reunião do mês. Tá, show de bola. Como é que começou o ano? Isso. Das Ou campanhas, né, começou. do acompanhamento do Isso aí. trabalho do Como é que projeto. começou o. Cara, vendeu, não vendeu? E a gente vai ter que começar a pegar bem esse número aí, que é um número que eu não curto muito pegar, mas vou ter que começar a pegar. Até pra gente poder dar algum. Daqui a pouco criar um produto de consultoria mesmo. O imobiliário não tá vendendo, cara, vou ofertar uma consultoria. Que nem as gurias lá. É um ponto. Tipo, a gente atende uma imobiliária, meu, que já é o terceiro dono. A gente já falou bastante dela aqui. E elas. Cara, agora quem tá lá não tem muito. Não tem muita experiência no mercado imobiliário. E aí a gente começou a atender elas ali, as novas donas, e eu. E, cara, tava vindo até semana passada os resultados muito ruins de campanhas, né? E eu comecei a observar que não estava rotacionando imóvel. E lá no início, no primeiro momento, quando a gente conversou com elas disseram, cara, o nosso principal problema é captação. Uhum. Daí eu disse, cara, tem que implantar uma reunião semanal, abrindo números para todo mundo, ó, e com meta. Por que que tu não conseguiu captar X imóveis nessa semana? Uhum. Sabe? E questionando mesmo. Tem que fazer isso. Daí É elas a colocaram. cobrança é necessária, né? Exatamente. Não é o cara Elas, ser Pegar na malvadão. mãozinha, ó, vem que eu vou te mostrar. É. cara, no mês passado inteiro elas tinham captado 2 imóveis. Uhum. Tipo, uma equipe de 10 pessoas. Não Uhum. tem como. Se fosse no formato da nossa imobiliária, no mês passado a gente teria captado 80. Caraca. Tu imagina, sabe? Então, Sim. tipo, não faz sentido, sabe? Sim. E aí, eu disse, implanta essa reunião, já vai dar diferença. Uhum. E aí começou. E realmente, tipo, agora nos primeiros 15 dias elas captaram 4. O Uhum. dobro do mês passado todo. Sim. Então, e eu disse pra elas, eu disse, vai batendo em cima disso. E eu falei, cara, enquanto vocês não aplicarem, tipo, não botarem o pé, sentar o pé na captação de imóvel, Uhum. vocês não vão ter resultado de venda de imóvel. É supermercado sem produto, né? Uhum. Sabe? Então, Sim. tipo, não tem como. E eu disse, finca o pé nisso. E aí elas estão indo, querendo ou não, é um formato de consultoria, se tu for parar pra pensar. Sim. Só que eu só tô tendo o poder de botar o dedo lá e dar uma evoluída no negócio, porque eu tô conhecendo os números, né? Uhum. Porque empresa de marketing por empresa de marketing, cara, eu só gero lead, tá ruim esse mês, tá bom esse mês, tá, mas por que tá ruim? O que é que tá acontecendo aí dentro, né? Uhum. Opa. Tipo, tu fala teus resultados pra V4?
Eu falei alguns ali, sim. Tipo, Falei. a gente, quando a gente pega um cliente novo, é uma das regras ou dos combinados que a gente tem, cara, eu preciso saber quanto é teu faturamento. Uhum. Porque se eu não souber, eu não sei o impacto que eu tô fazendo, eu não sei se o que eu tô fazendo Uhum. tá dando resultado. Ah, E total. tu me dizer se, deu certo, deu errado, não é parâmetro. Sim. Eu preciso ter uma metrificação. Então, por exemplo, a gente tem um cliente lá no Maranhão Uhum. que quando entrou com a gente faturava 30 mil. E a Uhum. gente combinou com ele, cara, eu preciso saber dos resultados. De 30 passou pra 100 mil vendendo Uhum. carne, entendeu? Sim. Tipo, não é milhão, mas, mano, é 3 vezes o que ele faturava, entendeu? Exato. Sim, às vezes tu pensa assim, aumentou em 100 mil o faturamento do cara, mas ele faturava 1 milhão. Não é tão representativo. Mas agora, é esse cenário. É Com de certeza, 30 pra tem que 100. ser. Tô comparando a quê, né? Eu acho que isso é bem válido. Hum. E esse número eles sabem, porque inclusive, acho que até um filtro, né, de qualificação ali para entrar. O de resultados que a gente tá vendo agora das campanhas, sabe? É que, cara, a gente trocou de unidade e o nosso ciclo de venda ele é longo demais, sabe? É bem difícil, é bem complexo, né? Metrificação é De difícil, né? metrificar. É difícil mesmo, assim. E óbvio, é uma área nova, é desafio pra gente também, então é bem difícil. Mas por que é bem difícil? Tem clientes, por exemplo, a Stara que fechou com a gente, começou a trabalhar no início desse ano. Cara, é lead lá de 2021, 2022, entendeu? Então, é um ciclo muito longo, daí é difícil de ter essa métrica, sabe? É que nem namoro nas antigas, né? Tu pega, bota a mãozinha na mãozinha, senta no sofá. Tudo bem devagarzinho. É. E aí, mas a gente tá começando, assim, pro final desse ano ali, eu até tô com esse to-do ali, e de compartilhar com vocês ali, compartilhar na reunião lá com eles também, os resultados e os nossos indicadores, pra gente saber o que dá pra melhorar, né? É, Onde que é o gap, onde que a gente vai otimizando, beleza, agora, aqui deu certo, vamos acelerar esse aqui não deu muito certo, que nem aquela questão do meta lá, a gente já testou, viu, não deu bom, sai, tira da meta e vamos focar em Google, vamos focar em outros canais, vamos testar em outros lugares, pra gente ir sempre mantendo o que tá bom, funcionando e achando novas vias, né? então assim, vindo para esse planejamento estratégico, eu acho que esse ano a gente tem mais informação para fazer um planejamento estratégico bom, clareza. Para a gente poder olhar os números ali, tomar decisões em cima dos números, em cima de, vamos alocar um pouco mais de capital em marketing para nós, nosso marketing interno, ou não, vamos de reduzir custo aqui. Esse ano a gente reduziu o custo, a gente não tem um desperdício de dinheiro, né? A gente não tem um desperdício de dinheiro. E às vezes também, se o custo de vocês não tá muito alto, reduzir 5% do custo talvez Não vai ter não signifique impacto, nada. é mais negócio aumentar 5% de Aham. faturamento, sabe? Sim. Então, eu já tomei algumas decisões ali que contribuem para isso no sentido de oferta. Eu eliminei o nosso produto mais barato. Hoje em dia ninguém não tem mais cliente abaixo, no nosso caso ali, abaixo de R$ 2.000, A né? data pequena do Mac a gente não vende Não mais. vende mais, é só a Uhum. média e grande, entendeu? Então, Boa. tipo, não existe mais nenhum cliente que pague abaixo de R$ 2.000 para nós das novas aquisições ali por uma questão estratégica, porque acaba sobrecarregando ali o time todo Uhum. e verdadeiramente no nosso planejamento agora tá na hora de crescer um pouco mais, entendeu? Uhum. E é os Então, clientes que mais dão trabalho, né? Sim. Os clientes. sobrecarrega sem... Porque assim, ó. Que não gera um Porque impacto muito a gente significativo. não gosta de um contrato de comprometimento. A gente tem um contrato de 3 meses contigo, renova a cada 3 meses. Só que, tipo, por um lado a gente não gosta, mas por outro lado é importante. Porque, por exemplo, entrou um cliente que ele fez toda a integração, uma integração leva 2 semanas, e ele Uhum. falou, mês que vem eu não vou poder continuar. Porra, tá ligado? Um mês, não é pela grana, mas, mano, são 2 semanas planejando, Sim. 2 semanas implementando, 2 semanas botando gente pra fazer, ocupando o tempo, pra não pagar nem o resultado, entendeu? Uhum. Então, tipo, e era um cliente barato. Uhum. Então, tipo, é um Sim. cliente Sim, que dá trabalho. se tem 10 nesse mesmo perfil aí, pode dar um puta prejuízo. É, exato, entendeu? É um cliente que não vale o trabalho. Não é que não valha, é que não compensa o tempo e esforço. Sim. Não deu lucro, Uhum. É um cliente que não deu lucro. Ah,
Nosso custo de aquisição hoje é baixo de cliente, não é alto, é tranquilo, porque a gente a gente até hoje, a gente veio até aqui aquela coisa, que nem quando o cara começa a empresa, né? Tipo, a nossa empresa veio até aqui muito por indicação. Uhum. Um indica pro outro, que indica pro outro, que indica pro outro, que vai indicando, e a gente foi crescendo a empresa nesse sentido. Pô, uma empresa de marketing que não cresceu através do marketing digital, Uhum. efetivamente. Uhum. Agora a gente está iniciando nossos primeiros clientes do marketing digital efetivo. Sim. Do start ali da Brada mesmo. Mas, tipo, é uma coisa que se a gente tivesse ido para esse lado, a gente não tinha estrutura para segurar o Uhum. processo, sabe? Hoje a gente já tem uma certa estrutura e vai, mas um cliente, por exemplo, que entra nesse formato, para mim, cara, é prejuízo total. É prejuízo o tempo todo, assim. Sim. Prejuízo de tempo, de equipe, de sobrecarga, de tudo. Uhum. Porque o meu tempo ali, eu vou pegar, por exemplo, uma manhã, eu vou pegar ali só na rede social dele, puxando os dados, ó, pá, para me colocar dentro da rede social, para, Uhum. sabe, botando administrativamente ali dentro. Sim. Depois é planejando, é pensando, pô, qual é a estratégia que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer. Depois, toda semana eu com o gestor de tráfego, a gente sentando, abrindo as campanhas, por que que não tá performando e tal, para daqui a um mês o cara, sabe, sair, não é... E outra, a gente sabe que o trabalho do marketing, olha só, tu pegou um cliente lá em 2021, um lead em 2021, e tu fechou só em 2023. Então o trabalho do marketing, ele não é de um dia para o outro. Não é. Ah, ele tem um time ali de amadurecimento do processo. E as empresas também, no nosso caso ali, que a gente talvez precise, talvez o nosso planejamento estratégico tenha que ser mais, nem tanto em números, mas mais em processos dentro da empresa. Elas normalmente terceirizam muito a parte da venda para o marketing. E a parte da venda do marketing não é venda, é levantar a bola para o time de venda. Eu levanto o lead para ti, mas quem vende é tu. Entendeu? Eu não faço a venda online ali do negócio. Eu faço a atração online do teu produto. Então tu te atrai pelo produto, mas se o teu vendedor fizer cagada, ferrou, entendeu? E nas imobiliárias acontece muito isso. A gente vê, tem uma imobiliária, por exemplo, que tem o time de venda afiado. Mas assim, ó, afiado, ia na lenha, né? Galera ali. É. E, cara, aquela imobiliária lá, meu, não é por nada. A gente já tá há 2 anos com ela. E ela tá entre os top 5 imobiliárias do Rio Grande do Sul aqui, da rede que ela atua, entendeu? Não reclama de preço, não reclama de. Dessas coisas que a galera reclama normalmente, né? Uhum. É que sempre é mais fácil tu dizer que a culpa é do outro, né? E aí a gente tem que minimizar esse tipo de coisa. Tipo, sempre pro time de venda, o time de venda não tá performando. Por quê? Porque os leads são ruins. Entende? Lógico, eventualmente é isso. Mas eu sempre, eu vou monitorando isso. Por exemplo, esse que entrou e ficou um mês e saiu, a gente, eu conversando com ele, ele só anunciava imóvel 1,5 milhão pra cima. Uhum. Cara, lead de 1,5 milhão pra cima não é tão fácil assim pra tu ficar captando, entendeu? Pra comprar imóvel. E a gente teve uma bela captação. E aí eu conversei com ele, cara, a minha preocupação nesse caso não é quantidade, é qualidade. Os teus leads ali, eles tinham condição de comprar ou não? Eles tinham condição de comprar 1,5 milhão pra cima ou não? Tinham. Todos que eu consegui conversar, lógico, sei lá, entrou 20 leads, consegui conversar com 14 leads. Dos que eu consegui conversar, todos tinham condição. Inclusive, alguns estavam, tipo, tinham até 4 milhões pra comprar um imóvel. Porra, 4 milhões, velho. Pra eu te levantar um lead de 4 milhões não é assim, entendeu? Agora, lógico, vai da tua habilidade de venda e hoje em dia o cara tem que tá afiado no braço ali pra segurar esse lead, saber envolver o lead, saber conversar com o lead e ter paciência com o lead até ele comprar um imóvel de 4 milhões. Talvez tu capte ele em 2021 e feche em 2023, entendeu? Mas é um processo que a gente precisa, quem entra no marketing, ele precisa também ter essa consciência e a gente precisa amadurecer no início. É um planejamento, talvez, de processos. Uma coisa que eu queria complementar, beleza? A gente falou sobre como que a gente se planeja estrategicamente ali para atingir os objetivos, definir as metas e tudo mais, e como fazer, né? O como a gente está fazendo, né? Não que a gente saiba e queira dizer, não, esse é o jeito certo de fazer, mas
Um último ponto que eu queria falar que é tão importante quanto, e em 2023 a gente, faço a meia-culpa, a gente falhou nisso, é o acompanhamento. Cara, o acompanhamento é foda. Porque é a mesma coisa daquelas resoluções de final de ano. Tipo, cara, em 2024 minha vida vai mudar, monta listinha de meta. Cara, passou janeiro, cadê? Perdeu a listinha, Nem nem lembro. sabe onde tá. Nem Nem lembro. anotou. Então, esse é um ponto que eu quero bater bastante ali pro ano que vem. Pra gente, mês a mês, olhar no beat esse DRE. Olhar as margens, olhar as vendas, olhar o nosso custo, olhar a nossa operação. Pra gente ver se tá no caminho. Porque, cara, e é muito uma analogia com gestão de projetos que a gente faz. Eu nem tinha me ligado nisso. Mas quando a gente faz uma gestão de projetos ágil, eu tenho assim, cara, eu tenho a minha sprint, é um tempo mais curto. Eu tenho a minha sprint, que é 2 semanas, um mês ali, varia muito de empresa em empresa. E aí eu tenho aqui, cara, esse é o resultado que eu tenho que ter no final desse sprint, é entregar o projeto tal, funcionalidade tal, etc. O que eu preciso fazer? A gente quebra em atividades. O que eu preciso fazer de uma forma em que, no momento em que todas elas forem concluídas, está 100% entregue, atingido o resultado. E a gente faz, e aí tem um termo que a gente usa, tem um gráfico lá, nas sprints do Ágil, que é o burn down, um gráfico de burn down. Que o que isso quer dizer? Ele quer dizer, dado o meu momento na timeline, que eu tenho da sprint, e a quantidade de demanda, o backlog, atividades que eu tenho que fazer, e o que já está feito. E aí ele traça uma linha de tendência. Tipo assim, na metade, no dia 10 da tua sprint, eu tenho, sei lá, 100 pontos de esforço para entregar aquilo, e eu tenho que estar, no dia 10, eu tenho que estar com 50. E aí eu olho ali, 50 de esforço restante, por exemplo. Então quer dizer que eu consumi 50 pontos ali de atividades. Fiz 50 atividades ali concluídas. Só que a minha realidade é que eu cheguei no dia 10 e eu tô com 80. Entendeu? Então, e aí isso é bem comum, é uma forma de fazer um acompanhamento de gestão de projetos e que no final das contas é basicamente ver o quanto tu tá atingindo daquilo que tá esperado. Então essa é uma coisa que a gente quer fazer pro ano que vem ali, pra gente estar mês a mês acompanhando e vendo né, o quão perto a gente tá, se as nossas iniciativas que a gente planejou estão dando resultado ou não, se a gente tem que mudar, se tem que acelerar, se tem que manter. Mas esse acompanhamento tem que ser constante ali, as agendas têm que ser respeitadas, tem tempo para preparar todos, né? Isso vai custar tempo, né? Esforço para a gente fazer, mas é super importante, sabe, para conseguir bater os resultados. Cara, eu acho que pra gente fazer esse planejamento, o ponto é ter clareza das informações da tua empresa, né? Já passamos a parte de ter um Prolabore, formalizar a empresa, isso é o básico. Se tu não faz isso, nem pensa em planejar. Não, planeja fazer. Planeja fazer. Então, ali, tu ter clareza dos teus dados, quanto que tá o faturamento, quanto que tá os custos, ter isso claro. Ter uma noção que se tu quer crescer X%, tu vai precisar ter quantos clientes a mais. Começar a botar no papel quantos clientes a mais eu preciso, quantas pessoas eu consigo alocar nesse projeto novo, ou nesse cliente novo. E assim tu vai fazendo uma comparação entre o mês anterior e o mês que tu tá. O mês não. Fazendo uma comparação com o ano que tu tá e o ano que tu quer viver. O ano de 2024 que tu quer viver, ou de 2025, ou de 2026. Fazendo uma comparação entre os anos. E assim tu vai tendo uma clareza. Beleza, vou crescer 50% esse ano. O que eu preciso fazer? É a mesma parada que eu falei lá dos caminhões no início. A gente tem que parar e pensar o que eu preciso fazer. Não precisa alguém de fora te dizer o que tu precisa fazer. Cara, eu precisava ter uma rota otimizada, eu precisava ter um planejamento de manutenção do meu caminhão. Beleza. O que eu preciso fazer para ter uma otimização do meu ano? Eu consigo diminuir custos? Beleza, 100% de lucro se tu consegue. Eu consigo aumentar faturamento? Óbvio que consegue. Mas se eu aumentar o faturamento, quantas pessoas eu vou precisar? Então é botar no papel o que eu preciso para crescer e aí tu vai alinhando mês a mês, botando metas individuais. Nossa meta, por exemplo, hoje em dia é um cliente por mês para a gente crescer. Mas a gente quer aumentar quanto o nosso faturamento? Se a gente quer aumentar 2 vezes o nosso faturamento, a gente vai ter que captar 2 clientes por mês, né? Então
Aí aumenta meu esforço de investimento em tráfego, aumenta meu. Ou dobra o teu preço. Ou dobra o meu preço, isso aí aumenta o meu custo. Começo a achar clientes que estão dispostos a pagar mais, né? Porque se existe gente que compra imóvel de 5 milhões, 10 milhões, tem gente que pode me pagar 10 mil para fazer uma campanha de marketing, né? Hoje a gente não cobra isso, mas vai chegar um momento que eu vou cobrar 10 mil reais para fazer um trabalho da mesma qualidade que eu faço hoje, sem tirar e nem pôr, né? Eu só preciso achar o cliente certo. Como é que eu faço? Bota lá no planejamento. Boa. Nesse caso é a teoria do restaurante, né? Se tá com fila é porque tá barato. Tem que subir o preço. Cara, eu acho que tipo, do que eu vejo de planejamento é isso aí. Dá pra tu planejar. Tem vários formatos, mas eu acho que a hora do planejamento é a hora de olhar pra tua empresa como um todo. Analisar números. Além dos números, analisar processos. Eu sou muito ligado a processo. Eu acho que o processo resolve muita coisa e organiza um pouco a casa. Porque daqui a pouco, o cara entrou um mês e ficou, é porque, cara, eu não quebrei uma objeção que devia ter quebrado antes, sabe? Tipo, não é essa, ou nem seja comprometendo o cara com contrato de no mínimo 3 meses, seja comprometendo ele de outra forma, sabe? Mas é aquela coisa, por quê? Porque se tu vai ficar um mês, eu não te quero, mano. Não quero agora, sabe? Tipo, tu vai mais atrapalhar minha empresa do que vai me ajudar. Então, talvez tenha alguém que esteja precisando de alguém que fique um mês, não sou eu essa pessoa, sabe? Mas do que eu vejo assim, planejamento basicamente é clareza e projeção, né? Realista. Ter a projeção realista, sem aquela coisa do que eu comecei vários anos no mercado imobiliário dizendo que eu ia acabar de Camaro. E, cara, não era realista, verdadeiramente. Eu fiz uns puta ano, mas no fim não acabei de Camaro, entendeu? Então é um lance que o cara tem que botar um pouco o pé no chão, olhar ali pros números, mas não olhar é muito pior do que planejar errado. Faz um planejamento nem que seja errado, então, e senta a lenha. Não olhar é muito pior. Fechou? Fechou. Isso aí? Quer botar algum ponto aí final? Não? Não. Fechou? Então, se tu tá assistindo esse podcast até aqui, lembra de dar um like nesse vídeo aqui, se inscrever no nosso canal do YouTube, favoritar no teu streaming favorito ali de podcasts e mandar teu comentário para nós. Eu tenho dificuldade nisso na minha empresa, eu ainda não separei a minha PJ da pessoa física, como é que eu faço? Dá alguma sugestão de assunto ali para nós, para de alguma forma a gente poder te auxiliar e nos auxiliar também, debatendo um pouco sobre isso, que a gente às vezes acaba ligando uma luz em algo que a gente não estava vendo. Perfeito? Lembrando se tu é corretor de imóveis, e me seguir lá no Instagram, @oRafaelDalla. Se tu tem uma empresa que precisa de um CRM robusto mas é robusto, né? Robusto, o melhor do mundo. E quer contratar a melhor consultoria do mundo, segue lá, o Ariel. É Ariel Dornelles. Não tem o O. Não. Ah, É Ariel desculpa. Tem que Dornelles meter o O. no Instagram e no LinkedIn. Eu gero bastante conteúdo no LinkedIn de Salesforce. E também segue a srconsulting.io. Site srconsulting.io e o perfil também. E a melhor empresa de marketing imobiliário do Brasil. Brada Marketing. Brada de bradar. De Bradar. É. De Brambila e da Lalana. Brambila e da Lalana. Então é isso aí, já deixa o like, te inscreve e segue o mapa.